E, para além dos festejos, para além das comidas típicas, da dimensão regional da festa, nós cristãos católicos sabemos que a festa de Santo Antônio, São Pedro e São João tem um caráter teológico, catequético, litúrgico, não é? A gente não fica apenas na dimensão cultural nordestina, mas a gente experimenta que, em sendo Santo Antônio doutor da igreja, ontem foi uma festa muito importante. Santo Antônio é um santo muito popular e muito amado na Igreja Católica, não é verdade, irmão Vitor? Verdade, mas estão retirando essa sacralidade das festas. Sim, sim. Estão se transformando em festas do mundo. É. Retirando essa questão espiritual e religiosa e transformando tudo isso no secularismo mesmo. É. Né? Sim, sim. E é uma coisa que a gente tem que trabalhar para evitar muito, não é? Por quê? Porque nós celebramos as festas juninas, que é uma questão cultural, mas o testemunho de vida de Santo Antônio, o testemunho de vida de São Pedro, o testemunho de vida de São João Batista está presente na reflexão das comunidades, sobretudo as que têm ele como padroeiro. E também nós estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus, essa devoção multissecular, trazida a nós pelas aparições de Jesus a Santa Margarida Alacoque, né? E, digamos assim, divulgada pelo bem-aventurado Claude de la Combière, não sei se já é santo, não é? Eu o conheci até então beato. E pela Companhia de Jesus, os padres jesuítas. Mas uma coisa que nós queremos destacar para você é que ser devoto do Sagrado Coração de Jesus, a ser devota, não é uma parte do coração de Jesus. O coração de Jesus representa o todo da sua pessoa divina. O coração de Jesus significa o todo. Assim como ser devoto da Sagrada Face de Jesus não é ser devoto de uma parte do corpo de Jesus. Então é preciso que a gente entenda, não é? Que ser devoto do Sagrado Coração de Jesus, o coração simboliza toda a sua pessoa. O coração simboliza tudo que Jesus é, tudo que Jesus representa. Não é apenas a devoção a uma parte do corpo do Senhor, mas a sua pessoa. O coração não representa a pessoa? A gente diz assim, irmão Vitor, fulano é uma pessoa tão boa, tem um coração tão bom. A gente não está falando do coração físico, né? Exato, irmão. E é como o senhor disse, o senhor bem disse, né? Quer dizer, não se torna o verdadeiro foco, né? Como se fosse algo de superstição. Sim. Não é você, eu vou ao sacratismo oração, eu vou à face, como se tornasse algo superstição. Mas não, existe uma espiritualidade, existe algo mais profundo e o todo. Tem um significado do todo. O Sagrado Coração de Jesus não é o oração dele, é o todo dele, é a mensagem, é o que ele representa, é a sua totalidade. A gente vê Jesus dizendo no Evangelho, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu acho que aqui está a base dessa devoção, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E é esse o sentido da devoção. O apostolado da oração, do qual eu fiz parte há muitos anos, graças a Deus, na primeira sexta-feira de cada mês, toca muito forte a adoração ao coração de Jesus, né? A veneração ao coração de Jesus. Mas o apostolado da oração também divulga isso. Não é apenas o aspecto de um órgão isolado, mas toda a pessoa do Senhor, na sua humanidade, na sua divindade. Hoje, no final, nós teremos uma oração de consagração, de desagravo ao Sagrado Coração de Jesus. A visão que a igreja tem hoje dessa devoção já não está mais tanto no nível, não é, que estava antigamente. Por quê? Porque o Concílio Vaticano II nos convidou a reafirmar os nossos valores espirituais, a reafirmar as nossas devoções, a encontrar a teologia daquilo que nós celebramos. Então a coisa devocional vai cedendo lugar para algo mais real, algo mais penetrante, algo que fica. Por exemplo, hoje, Márcio, irmão Vitor, nosso querido Emerson Torquato, não se admite um amor a Nossa Senhora piegas, só devocional,
só o terço, acordar 4 da madrugada, rezar o ofício da Imaculada. Não, é o discipulado. Eu já falei isso aqui. Nós somos discípulos de Maria. Então, hoje a gente não tem aquela coisa só devoção, porque isso mata a espontaneidade da fé. Isso tira a liberdade espiritual, também do coração de Jesus. Hoje nós não temos só devoção, nós temos e procuramos a imitação do coração de Jesus. Viver na mística deste coração. Viver no conteúdo espiritual desta devoção. Existe toda uma catequese ao redor do coração de Jesus que eu preciso me achegar, não é verdade, irmão? E ter a vivência, como o senhor disse, ter uma vivência, né? Um testemunho de vida do Sagrado Coração. Não ter só essa devoção. Eu vou na primeira sexta, não sei quando, não sei tal dia, todo dia 13 de maio. Não, eu vou todo dia 13, eu vou para a missa, mas é uma devoção sem realmente uma coisa profunda. É algo superficial. Sem base, né? Sem base. E a gente precisa se aprofundar. As pessoas precisam se aprofundar mais e mais. Certa vez eu estava na capela, aí uma pessoa chegou e me perguntou: hoje vai passar o Espírito Santo? Aí eu fiquei, o Espírito Santo? Eu disse, o Santíssimo, né? O Santíssimo. Quer dizer, não existe essa aprofundação nas pessoas. Essas pessoas ficam naquela superficialidade e nisso vai tudo, nessa vivência a gente tem que experimentar, tem que se aprofundar, tem que ir atrás, tem que deixar que as coisas se manifestem na nossa vida, no nosso dia a dia, né? É esse o sentido. Quem de nós aqui, você em casa, não crescemos ouvindo, né? Coração Santo, tu reinarás, do nosso encanto sempre serás. Coração Santo, tu reinarás, do nosso encanto sempre serás. Jesus amável, Jesus piedoso, Pai amoroso, fráguas de amor, aos teus pés venho, se tu me deixas, sentidas queixas, humilde expor. Quem de nós não cresceu ouvindo isso? E um dia uma senhora chegou para mim e disse assim: irmão, o senhor que estudou a Bíblia, quem foi na Bíblia o reinará? Eu disse, quem? O reinará. E eu fiquei pensando, eu disse, minha santa, não tem não. Tem. Olha, tem o rei Salomão, tem o rei Josafá, tem o rei Davi, tem o rei Melquisedeque. Ela disse, lá no apostolado a gente não canta? Coração Santo do reinará. Eu disse, olha, minha santa, é assim. É coração santo, tu reinarás. Não, é o reinará. Então fica o reinará, mas tu reinarás. Então as coisas, como diz o irmão Vitor, né? Falta catequese, o Santíssimo passar, o Espírito Santo vai passar. A gente sabe que é o Espírito Santo, que não se pode quebrar a trindade. Mas naquele momento é Jesus sacramentado, né? Sim. Então, o Espírito Santo vai passar? Claro que vai. Então, aquela história, né? Eu sou devoto do coração de Jesus. Eu tenho uma amiga muito querida que ela viu essa imagem pertenceu à minha mãe e ficou para mim com lembrança e herança. E ela diz assim, olha, é um dos santos que eu tenho mais devoção da minha vida, esse aqui. Aí eu disse, fulano, você tem uma devoção a ele demais. Eu gosto de todos os santos, mas o coração de Jesus é o meu santo predileto. Eu disse, tem que ser mesmo. Porque não adiantava dizer mais nada, né? É difícil, né, irmão? Você até trabalhar com uma pessoa assim. Como o senhor disse, essa aí, do reinará. O senhor querendo explicar e ela... Não, é o reinará. É o reinará. E fica aquilo ali, pronto, aí tem umas coisas que tem que se silenciar. A pessoa pensar que o Sagrado Coração de Jesus é um santo canonizado, é difícil. É difícil. Mas nós fazemos a nossa parte, não é verdade, nosso superior geral? Nós fazemos a nossa parte, como fazemos nossa parte aqui nas quartas-feiras. Então, é evangelizar, é anunciar, é alegrar. Você tem que ser um católico muito alegre, muito feliz. Você é um católico feliz? Alegre?
né? Nós somos o povo da promessa, nós somos o povo da aliança, nós somos o povo da graça de Deus. Você vê muito nos carros, né? Hashtag vai dar certo. Nós cristãos católicos acreditamos nisso, olha. Entendeu? Hashtag vai dar certo em Cristo há muitos séculos. Por isso que é importante, não é, Márcio? Com certeza, irmão. E vai dar certo. Vai dar certo, né? Sempre dá certo. Então, eu sou muito devoto dele. Quer dizer, nesse aspecto de uma devoção esclarecida. Hoje, a gente tem uma devoção esclarecida. Eu estava falando aqui da questão do regionalismo. Colocar Santo Antônio só na dimensão do santo casamenteiro. Você sabe por que Santo Antônio era casamenteiro, né? Porque ele era muito bonito, que era belíssimo, de uma beleza extraordinária, então as moças se encantavam. E ele apresentava as moças aos rapazes, né? De Pádua, de Lisboa, quando estava em Portugal. Então ele virou essa fama de santo casamenteiro por causa disso. Porque as moças trocavam, não é? As pedras, e ele não podia corresponder a um afeto, porque ele era um religioso franciscano, antes agostiniano. Então ele apresentava os jovens. E aí surgiu a fama de casamenteiro. Mas tem gente que fica só nisso, né? Mas ele é um grande pregador do evangelho, né? É doutor da igreja, né? Pouca gente sabe. Santo Antônio é doutor da igreja. Né? Meu Santo Antônio meu Santo Antônio que eu gasto, o dinheiro não permite que eu gaste com os batom em pó. Não me dê Santo Antônio e eu morrer no Caritó. Não. Não é só isso não, né? Santo Antônio é muito mais. O São Francisco chamava ele meu bispo. Ele conheceu o São Francisco no capítulo das esteiras, né? Morreu com 36 anos. Jovem. Mas Santo Antônio é o santo que marcou sua época. A história conta que um dia ninguém queria escutar, ele se virou e foi pregar para os peixes. E os peixes colocaram as cabecinhas para fora e ficaram escutando. Lenda ou não, ficou isso registrado na sua biografia. Um pregador, um taumaturgo. E é doutor da igreja. Os sermões de Santo Antônio só enfrenta quem aguenta, porque é alto da teologia. Ele já era agostiniano, né? Quando ele veio para os franciscanos, ele trouxe toda a sabedoria. Tanto que São Francisco chamava de meu bispo. Então hoje, no texto das batalhas vencidas, nós queremos nos colocar bem na perspectiva do Sagrado Coração de Jesus. Não é verdade, nosso irmão Emerson? É verdade, irmão. Hoje ainda estou sem imagem, viu? E é que eu cortei o cabelo hoje, olha. Tá, dava certinho para aparecer na câmera e tudo, né? Mas não vai ficar só eu falando e aparecendo o senhor. Mas ele tá aqui, viu? É. Irmão, o Santo Antônio também tem uma história que, como ele já pertencia a outra ordem, né? E tinha uma formação muito boa, ele se convenceu pelo carisma de São Francisco e se rendeu lá, né? E foi ser São Francisco, né? Foi ser franciscano. Quando ele chegou lá, ele foi ser cozinheiro, é isso? Sim, sim. E ficou na cozinha por um bom tempo. E qual foi o momento que o pessoal revelou, né? Obrigou ele a pregar, irmão. O senhor lembra disso aí? Sei. No capítulo das esteiras, onde vieram mais de 5.000 franciscanos de várias partes do mundo, da Europa, São Francisco já tinha notado em Santo Antônio este carisma. Então, inesperadamente, São Francisco disse: quem vai pregar para os frades é você. Como franciscano, filho obediente, diante do fundador. E ele fez uma homilia de quase 2 horas, que deixou todos aqueles frades suspensos dos seus lábios. Não sentiram o tempo passar. E a partir daquele capítulo das esteiras, Santo Antônio era sempre chamado para a homilia dominical. E podia passar o tempo que fosse. Hoje a gente faz uma homilia, né? O padre fala 20 minutos, ele quer vir embora. Ou ficava. Por quê? Eloquência, profetismo, autoridade, unção do Espírito Santo. O que nós falamos tanto hoje, sobrava em Santo Antônio. Mas foi a partir do capítulo das esteiras que São Francisco lançou para a missão. Vou ligar o microfone aqui, irmão. Ligando o microfone. Irmão, e a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, como o senhor anunciou no mês passado, né? Logo depois de Maria, vem o Sagrado Coração de Jesus. Essa devoção vem de onde, irmão? O senhor
consegue falar para nós? E tem uma questão que até o irmão Vitor estava começando a falar, todas as sextas-feiras, para quem quer ser devoto, iniciar essa devoção, como é que funciona, irmão? Jesus teria aparecido a Santa Margarida Lacoque, no Mosteiro da Visitação, na França, e teria feito 12 promessas para quem fosse devoto especial do coração de Jesus. E dentro dessas promessas, Jesus destacou uma veneração, uma adoração especial na primeira sexta-feira de cada mês, uma vez que a sexta-feira é o dia da paixão universal, da paixão mundial de Cristo, né? Então, o Sagrado Coração de Jesus é lógico, é venerado, é adorado todos os dias, mas de modo litúrgico especial no mês de junho e em toda a primeira sexta-feira de cada mês, a pedido de Jesus, a Santa Margarida, Maria Margarida Lacoque, religiosa da Ordem da Visitação, não é? De São Francisco de Sales e Santa Francisca de Chantal. Então ela teve várias aparições de Jesus, do seu Sagrado Coração, que ela diz que ele tirou do peito o coração e teria lhe dito: eis o coração que tanto amou os homens, e dele só recebem gratidão. Então, a dimensão da reparação, a dimensão de sufragar os ultrajes feitos à pessoa de Jesus, representado pelo seu coração ferido. E essas aparições foram logo aprovadas pela Igreja pela lucidez com que Santa Maria Margarida Lacoque expressou o que ouviu de Jesus. E o Papa, da época, então, lhe deu como diretor espiritual o bem-aventurado Claude de Lecombier, que era jesuíta, e foi o seu diretor espiritual. A história conta que de tanto ouvir Santa Margarida Maria Lacoque, ele chegou ao mais alto grau de santidade. O próprio diretor espiritual dela. Foi Jesus quem pediu isso a ela. Foi Jesus que pediu esta devoção ao Sagrado Coração dele. Este o sentido, né? Da adoração ao coração de Jesus. Irmão, o senhor tem que pegar o microfone. O senhor fica falando aí, irmão. Aí dá o microfone, irmão. O som tá 100% baixo. E sempre é importante essa nossa busca, né, pelo sagrado. Sempre importante essa busca pelo sagrado. E nos leva ao certo, né? É o certo. Mostrando a ele. Como o senhor disse, assim, ela mostra o amor que ele tem ao ser humano. Um profundo amor, mas não vem. Mas mesmo assim, sempre ele tendo essa misericórdia, se apresentando o seu coração, apresentando o seu amor, mais do que a dor ele possa sentir. Aquele amor ele tem de profundidade a nós, a cada um de nós, mesmo diante de tantas coisas que acontecem, mas ele está sempre se apresentando, sempre se colocando à nossa disposição, né? É impressionante isso, é incrível como Deus se apresenta à nossa disposição, como ele se coloca à nossa disposição. E nós não compreendemos nesse aspecto tão amoroso. Às vezes a gente vê tantos erros que os seres humanos fazem, não a igreja, mas os seres humanos fazem, nós humanos, nós temos erros, e deixam de ver o principal. Né? Se a gente olha para o principal, se a gente foca no principal e se a gente pensa na grande mensagem desse amor que se faz profundo, nós mudaríamos, né? Nós mudaríamos. Teríamos mais do que uma devoção também. Iríamos mais nos aprofundar na pessoa dele, na grande mensagem dele, não só na devoção, mas na grande mensagem. Ele vai e vem ao encontro e ele apresenta o coração para e a gente também coloque o nosso coração e apresente a ele para mudar. Olhando o santoral da Igreja Católica, nós podemos dizer assim, não é? 80% dos santos católicos são santos por conta da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. 80% dos santos entraram nessa mística, entraram nessa espiritualidade. É extraordinário escutar, por exemplo, Santa Gertrudes, que é uma antecessora dessa devoção. Tantos santos que se inflamaram, como São Francisco de Sales, Santa Joana de Chantal, tantos santos que viveram na mística do coração de Jesus, como Santa Teresinha do Menino Jesus,
como Santa Teresa de Calcutá, Frei Pio de Pietrelcina, São Felipe Neri, Santa Catarina Labouré, tantos santos que viveram em dimensões profundas a sua consagração a partir da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. É uma devoção que forma santos, é uma devoção que formata santos, é uma devoção que insinua santidade, é uma devoção que dá a você uma experiência profunda do amor de Deus, porque o amor de Deus representado no coração de Jesus. O amor de Deus representado, Jesus que expõe seu coração. Quando amamos as pessoas, a gente não faz coraçãozinho, não manda coraçãozinho, não faz bolha de coração, pois o coração de Jesus é para elencar, para ilustrar o amor de Deus. É pelo coração que amamos, é pelo coração que queremos bem, é pelo coração que perdoamos, é pelo coração que nós nos reconciliamos. Então é por isso. Mais uma vez, nós aqui falamos, a devoção do coração de Jesus não é ao órgão do coração de Jesus, o órgão físico. O órgão representa a totalidade da pessoa. E assim faz sentido essa devoção, e assim ela é atualíssima nos dias de hoje. Amém? Irmão, assim, a gente vê na oração vários sinais, né? Dentro do Sagrado Coração, o senhor poderia dizer o significado de cada sinal dele para as pessoas também compreenderem? Por primeiro, a chama, né? Jesus apareceu, tinha uma chama saindo do seu coração, a mesma chama de fogo de Pentecostes. Quer dizer, o coração de Jesus nos quer ardendo de amor por ele. E ele acende a luz dentro de nós para dissipar as trevas. Depois do seu coração, tem a marca da lança do soldado. Quando Jesus pediu água, disse, tenho sede, né? Sítio. O soldado foi lá e perfurou o coração de Jesus, o peito, e atingiu o coração. Depois tem lágrimas, gotas de sangue caindo do coração de Jesus para expressar o seu sacrifício expiatório na cruz. E por fim, o coração de Jesus está circulado de uma coroa de espinhos, para dar uma tonalidade maior aos padecimentos dele na paixão. São esses símbolos, não é, muito profundos: a chama de fogo que sai do coração de Jesus, a coroa de espinhos que circula, a lança do soldado, as gotas de sangue, né, que representam a paixão. Um coração que ama com gestos, um coração que ama com atitudes, um coração que ama mostrando a que veio. Então, não é só o coração, mas existe uma simbologia, existe uma teologia nesse coração de Jesus.